Após a chegada do exílio a Portugal, no final de abril de 1974, Álvaro Cunhal participa em dezenas de iniciativas promovidas pelo Partido Comunista Português por todo o país. Contata com as populações e com as organizações locais do partido, agora na legalidade. Em todas, incita a luta pela consolidação da Revolução dos Cravos, através do reforço da Aliança Povo-MFA e também do reforço da organização do PCP. As suas intervenções continham mensagens claras de esclarecimento e orientação política, úteis para todos e, em particular, para os militantes do partido, que, perante uma nova realidade em que desde cedo se detectaram sinais de contra-revolução, trabalhavam para que a voz do PCP chegasse a todo o povo com a eficácia que a situação exigia. O Norte não foi exceção. Culminando décadas de resistência e luta popular contra o fascismo, os heroicos capitães do MFA, em 25 de abril de 1974, dirigem o levantamento militar que derrubou o governo fascista e abriu caminho para a conquista da liberdade, da paz e da democracia. A 27 de abril ocorre a libertação dos presos políticos de Caxias e Peniche. Álvaro Cunhal chega do exílio a Lisboa a 30 de abril. No 1º de maio, por todo o país, com destaque para Lisboa e Porto, grandiosas manifestações confirmam a poderosa dinâmica popular do movimento libertador. A 22 de junho, Álvaro Cunhal foi entusiasticamente recebido no Porto, na Avenida da Liberdade, onde saudou a combatividade do povo do Norte. Amigos, camaradas, nos momentos mais difíceis vividos sob a tirania fascista, o povo do Porto deu elevadas provas da sua fidelidade aos ideais democráticos, de combatividade, da sua inabalável confiança no futuro. Após o 25 de Abril, a sua destacada participação na liquidação do fascismo e na democratização da vida nacional mostrou que os portuenses continuam nas primeiras linhas de batalha pela democracia. É por isso uma grande honra para mim poder aqui nesta gloriosa cidade transmitir ao povo do Porto e também a todo o povo do Norte as saudações calorosas do Comitê Central do Partido Comunista Português. A ditadura fascista faz parte do passado, mas a luta contra o fascismo continua. Estou certo que o povo do Porto, o povo do Norte, mostrará no cumprimento das tarefas na hora presente ser digno das suas gloriosas tradições. Os inimigos da liberdade e da paz não conseguirão alcançar os seus fins. Temos absoluta confiança na vitória final. Viva o povo da gloriosa cidade do Porto! Viva o povo do Norte! Já como membro do primeiro governo provisório, Álvaro Cunhal, num comício no Porto, alerta para a necessidade de combater a crise económica, provocada pela contra-revolução numa clara sabotagem às conquistas em curso. Camaradas, na situação atual, a luta pelos interesses imediatos de natureza económica não pode ser desligada das suas incidências políticas e das suas incidências na situação económica do país. Os acontecimentos mostram que, na luta pela completa liquidação do fascismo e na defesa das liberdades, surgiu uma nova frente de luta em que está interessado todo o nosso povo. A luta para impedir a desorganização da vida económica e uma profunda crise económica. É tempo de dizer que se trata de um dos maiores perigos, se não o maior, que ameaça o caminho de Portugal para a democracia. Uma grave crise económica que atingiria amplas camadas da população e à qual corresponderia uma agudização geral dos conflitos sociais, não só acarretaria uma vaga de desemprego e novas sérias dificuldades económicas para os trabalhadores, como seria o terreno mais favorável para que a contra-revolução pudesse abrir caminho. Em defesa dos interesses dos trabalhadores, em defesa dos interesses nacionais, em defesa das liberdades e da democratização, o povo português está vitalmente interessado em evitar uma tal crise e tudo devemos fazer para evitá-la. O 7º Congresso Extraordinário do PCP realizou-se a 20 de outubro e nele foi exaustivamente analisada a situação política e económica do país. Chegado a novembro, em Braga, Álvaro Cunhal chama a atenção para a necessidade da unidade e reforço da organização dos trabalhadores face à investida desestabilizadora do patronato contra-revolucionário. A unidade da classe operária é fator determinante do êxito na defesa dos interesses imediatos, mas é também um dos fatores mais importantes da unidade e da ação de todas as forças sociais e políticas empenhadas no processo de democratização do país. A constituição do Conselho da Revolução, o início da reforma agrária, as nacionalizações da banca, seguros e restantes setores estratégicos da nossa economia, a tomada de posse do 4º Governo Provisório, chefiado por Vasco Gonçalves,
A realização das eleições para a Assembleia Constituinte. Em março e abril de 1975, derrotadas as diversas tentativas golpistas contra o regime democrático, a Revolução consolidou e avançou. Depois do 25 de abril surgiram duas concepções acerca do futuro de Portugal. Alguns defendiam que o futuro de Portugal deveria ser um regime democrático caracterizado, por um lado, por liberdades democráticas e, por outro lado, com uma economia capitalista tal como existe nos países da Europa Ocidental. O Partido Comunista Português defendeu, ao contrário, que o futuro de Portugal democrático deveria ter duas características essenciais. Por um lado, amplas liberdades e, por outro lado, transformações profundas da economia e da sociedade portuguesa, conduzindo à abolição do poder dos monopólios e dos latifundiários e à liquidação da exploração do homem pelo homem. Os primeiros entre os quais nós podemos considerar o Partido Socialista e o PPD. Diziam que era necessário estabelecer um compromisso. Que compromisso? Por um compromisso com os homens dos monopólios, para que eles, como se tivéssemos necessidade da autorização deles, estivessem dispostos a respeitar as liberdades e as forças democráticas, se comprometessem a respeitar o poder económico dos monopólios e latifundiários? Este compromisso, nós, comunistas, preferimos outro compromisso. O compromisso com o nosso povo, com a classe operária, com os camponeses, com as massas trabalhadoras. O compromisso de nos unirmos, de lutarmos para liquidarmos o poder dos monopólios e dos latifundiários e para construirmos o nosso país, um regime democrático a caminho do socialismo. Novamente no Porto, a 10 de abril de 1976, no Inatel, a importância da Constituição Portuguesa e da luta em sua defesa é realçada por Álvaro Cunhal. A atual Constituição representa uma grande vitória dos trabalhadores e das massas populares, porque com a sua luta levaram a cabo e tornaram irreversíveis transformações profundas das estruturas económicas e sociais, designadamente as nacionalizações e a reforma agrária. A Constituição não lançou a esse respeito linhas programáticas. Limitou-se a ratificar novas realidades da nova sociedade portuguesa, novas realidades que ninguém tem o direito de atacar e querer destruir. É em 1975 que a onda de terrorismo lançada pelas forças reacionárias atinge a sua maior força, sobretudo na região norte. Ainda no mês de abril, Álvaro Cunhal visita diversas localidades no norte, vítimas da onda terrorista que alastrava pelo país, sendo recebido entusiasticamente pelas populações dos muitos locais por onde passou e proferiu curtas saudações. As grandes manifestações que acolheram a deslocação no domingo passado do camarada Álvaro Cunhal, secretário-geral do Partido Comunista Português, a Ribadave, Vizela, Faf, Guimarães e Viana do Castelo, comprovaram mais uma vez, como aliás o PCP sempre tem afirmado, que as massas trabalhadoras do norte do país não são reacionárias e estão dispostas a lutarem pelos seus interesses. No distrito de Braga e Viana do Castelo, onde a reação mais promoveu o terrorismo e onde centros de trabalho do PCP e de partidos progressistas foram destruídos e incendiados, ou sedes de organizações de trabalhadores sofreram violências daqueles que pretenderam fazer regressar novamente o país à ditadura fascista, onde militantes progressistas sofreram atentados e provocações de toda a espécie. Nestes mesmos distritos, as massas trabalhadoras e o povo em geral vieram em força saudar o Partido dos Trabalhadores, o PCP, na figura do seu secretário-geral. Em alguns locais, as pessoas concentraram-se mesmo ao longo da estrada por onde estava prevista a passagem da caravana em que seguia o camarada Álvaro Cunhal, para deste modo o saudarem e manifestarem o seu repúdio por toda a atividade desencadeada pelos partidos da direita reacionária, que apenas pretendem suprimir as liberdades dos trabalhadores, pequenos e médios agricultores, dos rendeiros, dos pequenos e médios comerciantes e industriais, garantindo assim a liberdade para os grandes capitalistas e proprietários voltarem a explorar desenfreadamente o esforço de todos os que trabalham. Num período em que se realizam grandes jornadas de luta em defesa das conquistas da Revolução e contra o terrorismo por todo o país, estamos em junho de 1966. O PCP realiza uma importante ação de solidariedade para com a América Latina,
com a presença de Rodney Arismendi, Carlos Prestes e outros destacados dirigentes de partidos comunistas. A esse propósito, numa entrevista ao JN, em 22 desse mês, descreve o que é para o PCP o patriotismo e o internacionalismo. A 25 de março de 1967, no Porto, durante uma sessão de esclarecimento, Álvaro Cunhal desmascara Mário Soares e a política de recuperação capitalista do governo do Partido Socialista. A atitude sistemática, única e exclusiva do governo do PS é a favor dos capitalistas e dos grandes proprietários contra a classe operária e todos aqueles que vivem do seu trabalho. Se virmos as medidas do governo, uma a uma, umas atrás das outras, não vemos uma única que se possa dizer esta medida dá razão aos trabalhadores contra os capitalistas. Não. Todas, umas atrás das outras, servem os capitalistas contra os trabalhadores. O governo ainda nega estar contra a reforma agrária, as nacionalizações, o controle operário, os direitos alcançados pelos trabalhadores desde o 25 de Abril. No que respeita à reforma agrária, prosseguem as reservas atribuídas arbitrariamente, as desanexações, a atribuição das melhores terras das UCPs a quem elas não têm direito, os cortes de crédito, em suma, uma política que visa a liquidação da reforma agrária. No que respeita às empresas intervencionadas, prosseguem dia a dia as restituições aos antigos patrões de empresas que elas sabotaram, defraudaram, conduziram à falência e que os trabalhadores salvaram e mantiveram em elaboração. O que o governo faz é, no fim de contas, promover o regresso dos modernos senhores dos escravos e, com eles, das grelhetas para quem trabalha. No que respeita às nacionalizações, submete à Assembleia da República um projeto de lei que, depois de negociações com o PPD, põe em causa a nacionalização da banca e abre ao capitalismo setores como os tabacos e as cervejas e admite a exploração por empresas privadas das empresas nacionalizadas. No que respeita aos direitos dos trabalhadores, toma medidas contra os trabalhadores sem os atender nem querer ouvir, congela salários, faz aumentar vertiginosamente os preços e quer condenar os trabalhadores a comerem em 1977 menos um terço do que comeram em 1976. É necessário distinguir entre recuperação económica e recuperação capitalista. É necessário afirmar e prevenir que a recuperação capitalista não só não serve, como contraria a recuperação económica. A recuperação capitalista, tal como o governo está a conduzi-la, com o apoio do CDS e do PPD, a prosseguir, pode comprometer irremediavelmente por muitos anos a recuperação económica do país. A 16 de outubro do mesmo ano, numa reunião de quadros com pequenos e médios agricultores, Álvaro Cunhal fala sobre a situação da agricultura no norte do país e sobre o posicionamento do PCP. E os factos? A vida. Mostram também dia a dia que os inimigos dos comunistas, os partidos reacionários, os chefes do CDS, PPD e da CAP, os caciques locais, os ricos proprietários, os grandes armazenistas e intermediários são também os piores inimigos dos pequenos e médios agricultores. No norte, como no sul, os comunistas estão sempre com os pequenos e médios agricultores. Os comunistas deram grande contribuição para a reforma agrária, para a lei do arrendamento rural, para a lei da entrega dos baldios aos povos, para a lei da extinção dos foros. Estas leis eram boas leis e os trabalhadores e os pequenos e médios agricultores lutaram para a sua aplicação. E foram o CDS, o PPD e a CAP, o governo PS, os capitalistas e os ricos proprietários que aprovaram a Lei Barreto, que fizeram uma nova lei do arrendamento rural que lesa profundamente os interesses dos pequenos rendeiros e que procuram esbulhar os baldios aos povos. A questão dos baldios é uma das mais importantes questões para muitos milhares de pequenos e médios agricultores de vastas regiões. Como se sabe, no total nacional as terras baldias que sempre pertenceram às populações correspondem a mais de 500 mil de hectares, de onde o povo tira uma parte importante da sua subsistência apacentando gados, colhendo lenha e matos e mesmo, em alguns casos, semeando. Graças à luta das próprias populações interessadas, à luta dos comunistas e de outras forças progressistas, foi possível fazer aprovar em 1975 a Lei da Devolução dos Baldios, que correspondeu favoravelmente aos direitos e aspirações das populações. A Lei dos Baldios, Decreto de Lei nº 39/76, de 19 de janeiro. Decidiu a devolução do uso, fruição e administração dos baldios, incluindo os submetidos ao regime florestal, aos respectivos compartes, às suas assembleias e aos conselhos diretivos eleitos por estas. A Lei dos Baldios, aprovada em 1975, é uma lei progressista que teve um amplo apoio das populações interessadas.
Por isso mesmo, defrontou a resistência dos proprietários ricos e dos caciques reacionários que pretendem, como no tempo do fascismo, apropriar-se dos baldios e roubá-los aos povos. A 2 de dezembro de 1977, é em Braga que Álvaro Cunhal fala da gravidade e insustentabilidade da situação política, económica, social e financeira que o país atravessa. Uma realidade da inteira responsabilidade do governo PS Mário Soares, que aliás acabará por cair a 8 desse mês, 6 dias após os alertas do secretário-geral do PCP. No plano político, o governo PS sozinho chega ao seu limite. Este governo, tal como está, não vai longe. Em vez de uma política nacional orientada pela preocupação suprema de servir o povo português e a independência de Portugal, lançou-se no recurso para tudo e para nada aos empréstimos externos, agravou cada vez mais os encargos para com o estrangeiro, gastou divisas, empenhou ouro e ainda agora, estando nós perante a ameaça da bancarrota, em vez de tomar sem perda de tempo medidas de emergência com vistas a evitar essa catástrofe, continua a considerar que tudo depende dos empréstimos externos, dos americanos e dos alemães, com condições gravosas para a nossa independência. Os trabalhadores do distrito de Braga, pela sua própria experiência, sabem bem que a recuperação capitalista nada tem a ver com a recuperação económica e que, pelo contrário, a recuperação capitalista provoca a degradação da situação económica. Em junho de 1978, regressado a Braga, o secretário-geral do partido participa na Festa da Alegria, enaltecendo a importância e o significado da realização daquela iniciativa. Esta grande Festa da Alegria tem um duplo significado. Em primeiro lugar, a realização desta festa é uma nova demonstração de que o regime democrático se consolida em Portugal. Todos nos lembramos da onda de terrorismo que teve lugar há 3 anos e das sucessivas tentativas de golpes contra a nossa jovem democracia. Então, como ainda hoje, os inimigos das liberdades procuravam fazer crer que o povo apoia a reação contra a democracia e contra os democratas, contra o comunismo e contra os comunistas. A verdade é que, tal como no resto do país, o terrorismo em Braga foi obra de alguns poucos reacionários e não obra do povo de Braga. O povo português não rejeita democratas, não rejeita a democracia. O que o povo português rejeita é a intolerância, a brutalidade, o ódio e o terrorismo. O que o povo português rejeita são os projetos e planos de fazer regressar Portugal ao tenebroso passado fascista. O facto de que, mais de 4 anos passados sobre o derrubamento da ditadura pelo glorioso movimento dos capitães, tem lugar em Braga pela primeira vez uma tão grandiosa festa promovida pelo Partido Comunista, é mais uma prova de que, embora ainda subsistam ameaças e perigos, embora ainda hajam regiões onde existem situações antidemocráticas, o regime se está consolidando. O exercício das liberdades e dos direitos dos cidadãos se vai estendendo a todo o território nacional. Há zonas onde ainda não chegou, mas também lá chegará. Braga não pertence a nenhum dos grandes senhores, mas à sua própria população e à pátria portuguesa. A realização desta festa é uma grande expressão do espírito libertador do 25 de Abril nesta bela e grande cidade. Em segundo lugar, a realização desta festa é uma nova demonstração de que o povo do norte de Portugal, neste caso de Braga, do Minho, tal como o povo nas outras regiões do país, está profundamente ligado aos ideais de liberdade, de democracia e de progresso social, aos ideais do 25 de Abril. Sabemos que as forças reacionárias se inquietaram com a realização desta festa. Falaram, intrigaram, editaram e distribuíram comunicados e outros papéis. A afluência de tantos milhares de pessoas à festa é a resposta merecida àqueles que nada fazem para o bem do povo, nem querem que os outros o façam. Creio, camaradas, que não só os comunistas, mas todos os democratas, todos os trabalhadores, todo o povo de Braga, participam e vivem com alegria esta grande realização popular, social, cultural e artística. Sentem o calor do convívio e da confraternização e têm plena consciência de que a festa é do interesse da cidade e da região. Esta não é apenas a festa da alegria dos comunistas, mas a festa da alegria do povo de Braga, do povo do Minho. Estamos agora em 1979, na véspera da realização das eleições intercalares para a Assembleia da República. Num comício no Porto, Álvaro Cunhal lança a consigna derrotar os partidos dos ricos. A APU alcança o bom resultado de 19% da votação nacional. Sá Carneiro, referindo-se manifestamente ao PCP, proclamou que está farto do Partido dos Pobres. É natural que Sá Carneiro esteja farto porque o PPD e o CDS são os partidos dos ricos, partidos dos grandes capitalistas e dos grandes proprietários. Se por acaso o PPD, o CDS e acólitos ganhassem as eleições,
constituíssem uma maioria na Assembleia da República e formassem governo, poria todas as riquezas e recursos do país ao serviço dos ricos. Fariam leis para que os ricos pudessem explorar ainda mais os pobres. Obrigariam os pobres a apertar mais os cintos, para que os ricos pudessem alargar os seus. Mas se o Sr. Sá Carneiro está farto do Partido dos Pobres, nós podemos dizer com base sólida que os trabalhadores e o povo português estão fartos do Partido dos Ricos, designadamente do PPD e do CDS. Em maio de 1980, realiza-se no Porto a Conferência do PCP, Portugal e o Mercado Comum. No discurso de encerramento, Álvaro Cunhal refere a importância da confirmação das teses do 9º Congresso do PCP, entretanto realizado. Teses que, infelizmente, passados mais de 30 anos, continuam atuais. Confirmadas as teses do 9º Congresso. Primeira, a ruína de vastos setores da economia nacional, atingindo designadamente as pequenas e médias empresas e provocando o aumento do desemprego. Segunda, impedimento do desenvolvimento, a recessão ou absorção de setores básicos da economia nacional. Terceira, a liquidação das conquistas da Revolução. Nacionalizações, reforma agrária, controle de gestão e outros direitos dos trabalhadores, a restauração do capitalismo monopolista e a liquidação do regime democrático. Quarta, a submissão de Portugal ao imperialismo e graves limitações à independência nacional. Quinta, a transformação de Portugal em instrumento da política neocolonialista do imperialismo. Sexta, o baixo nível de vida dos trabalhadores portugueses como característica forçada da economia portuguesa integrada no mercado comum. Na homenagem às vítimas dos trágicos acontecimentos do 1º de maio de 1982, no Porto, acontecimentos provocados pela perseguição aos trabalhadores pelo governo da AD, Álvaro Cunhal proferiu a seguinte intervenção. Camaradas e amigos, a presença de uma delegação do Comitê Central do Partido Comunista Português nesta cerimónia triste justificar-se-ia em qualquer caso porque sempre tivemos e continuaremos a estar ao lado dos trabalhadores nas horas de alegria e nas horas de tristeza. E porque hoje aqui os trabalhadores vêm dizer-nos um último adeus a 2 companheiros caídos, vítimas de repressão tipicamente fascista, numa grande batalha pela liberdade. Tomar aqui a palavra explica-se pelo facto de que um dos assassinados era militante do Partido Comunista Português. Em nome do Comitê Central viemos aqui hoje prestar uma homenagem, reclamar justiça, expressar uma exigência. Em primeiro lugar, prestar homenagem a 2 jovens trabalhadores caídos na luta pela liberdade, acompanhando na dor os seus familiares e outros entes queridos, prestar homenagem a Mário Emílio Pereira Gonçalves, jovem trabalhador de 17 anos, e a Pedro Manuel Sarmento Vieira, operário têxtil de 24 anos, membro do nosso partido e militante sindical. A luta do povo português pela liberdade está assinalada ao longo dos anos, antes e depois do 25 de Abril, por provas de dedicação, de firmeza, de combatividade e de heroísmo, por sofrimentos, por mártires vítimas do ódio e da violência do fascismo, da reação dos inimigos do nosso povo e da nossa pátria. Os nomes de Pedro Manuel e Mário Emílio ficaram para sempre inscritos na gloriosa história da luta do povo português pela liberdade. Em segundo lugar, reclamar justiça, exigindo o castigo dos assassinos que dispararam as armas e daqueles que lhes deram ordens para disparar. O povo português está farto de crimes impunes praticados pelo poder, de assassinos à solta, de inquéritos que ficam fechados a 7 chaves nas gavetas de ministérios encobridores. Em terceiro lugar, expressar uma exigência que não é apenas nossa, dos comunistas, mas de todos os partidos democráticos, dos trabalhadores e de todo o português. Se outras razões não houvesse, bastaria a ação no Porto da Polícia de Intervenção a mando do Governo na noite de 30 de Abril para 1 de Maio para justificar plenamente a demissão imediata do Governo AD. A reação não passará. De 15 a 18 de dezembro de 1983, é no Porto que se realiza com pleno êxito o 10º Congresso do PCP. Existe uma política alternativa. O Governo e os partidos que o compõem proclamam e repetem hora a hora, num verdadeiro bombardeamento de intoxicação ideológica, que não existe alternativa para a política atual, que a política atual é a única possível, que é uma política inevitável e fatal. A verdade é que, não só como há muito o PCP o demonstra e os factos comprovam, a política atual está inevitavelmente condenada ao fracasso
como existe uma política capaz de fazer e assegurar o desenvolvimento da economia portuguesa no quadro da democracia e da independência nacional. Nas teses propostas pelo Comitê Central ao Partido com vista ao 10º Congresso, as orientações e as medidas de uma alternativa democrática são condensadas em 5 objetivos essenciais. Primeiro, a estabilidade, a legalidade e a ordem democrática. Segundo, a saída da crise e a recuperação económica voltada para o desenvolvimento. Terceiro, o melhoramento das condições de vida materiais e culturais dos portugueses. Quarto, a garantia das liberdades e direitos dos cidadãos. Quinto, a unidade do país, a independência nacional, a segurança e a paz. Quando participava em iniciativas das organizações regionais do PCP, Álvaro Cunhal sempre referia palavras de encorajamento para o reforço do partido e para o prosseguimento da luta, como se pode constatar no discurso de encerramento da primeira Assembleia da Organização Local do Porto. Camaradas, a primeira Assembleia da Organização Local do PCP, que acaba de realizar-se, mostrou como os comunistas do Porto se sentem orgulhosos da sua cidade, mas também mostrou que a cidade do Porto tem boas razões para se sentir orgulhosa dos seus comunistas. Pelas suas tradições históricas, pelo papel de relevo que representou em momentos cruciais da vida da nação portuguesa, na Revolução do século XIV, nas lutas liberais, na implantação da República, na resistência à ditadura fascista, na Revolução de Abril, a cidade do Porto constitui um testemunho glorioso da luta do povo português pela liberdade, o progresso e a independência nacional. Num momento grave da vida nacional, em que forças reacionárias coligadas semeiam o desemprego, a miséria e a fome, arruinam a economia portuguesa, ameaçam as liberdades e a democracia, comprometem a independência do país, a segurança e a paz, a primeira Assembleia da Organização Local do Porto, do PCP, insere-se numa linha das melhores tradições da luta dos trabalhadores e do povo da cidade. Nos documentos e nas intervenções dos delegados ficou evidenciado que o Porto não é um feudo do PSD, do CDS e dos seus aliados suaristas. A luta é o principal caminho de que dispõem os trabalhadores e as massas populares para defenderem os seus direitos e alcançarem uma alternativa democrática. A primeira Assembleia da Organização Local do Porto deu exaltante testemunho da luta incansável, corajosa e firme dos trabalhadores, das mulheres, da juventude, dos intelectuais, da população, dos democratas do Porto. A vida deu e dá razão a Álvaro Cunhal.